Olá! Hoje eu recebi uma mensagem de meu querido amigo, meu irmão Raimundo Fagner, repassando o pedido de uma fã dele, a Lorena Valentim. Lorena é o nome da minha cunhada, irmã de Isabel, minha mulher. E Lorena é filha de Ângela, que é um fã de duas músicas que o Fagner gravou, Borbulhas de Amor e Canteiros. Eu, particularmente, também sou muito fã e a Lorena tem um filho com problemas cerebrais, o Joaquim, de 5 anos, que é xará de um dos grandes heróis brasileiros da minha vida, o Joaquim Nabuco. Então, eu faço esse vídeo, vou mandar para o Fagner repassar para a pessoa que passou para ele o vídeo da Lorena, tá? É um vídeo dedicado ao Joaquim, de 5 anos, e que seja muito feliz, tá? Na sua vida. Bom, eu quero chamar a sua atenção para uma entrevista espetacular que fiz com o Dr. Renato Kfouri, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunização, pediatra, que chegou à conclusão que a tal da infodemia, que um nome que ele criou, ou seja, a doença da má informação, da mentira, mata mais do que a pandemia da Covid-19. E eu vou me referir a isso daqui a pouco, argumentando sobre as manifestações, porque meu assunto neste vídeo, que vai abrir este vídeo, são as manifestações. Houve manifestações em 200 cidades, todos os estados e o Distrito Federal, todas, a favor da vacina, a favor do impeachment do Bolsonaro e contra a sua atitude negacionista e assassina a respeito da pandemia da Covid-19. Pois eu reconheço que, primeiro, essas manifestações tiveram muito mais gente do que as anteriores manifestações a favor de Bolsonaro. Tiveram menos gente do que as manifestações de 2013, que nos viciaram mal, né? Aliás, nos viciaram bem, porque foi o povo na rua. E de 2015 e 2016, que levaram ao impeachment da Dilma. Há uma grande dificuldade de fazer impeachment do Bolsonaro, e essa manifestação é uma mostra de que o povo não se acovardou. Agora, é verdade que dá uma arrefecida no discurso da crítica muito forte, muito pesada, à questão das críticas que o Bolsonaro faz ao isolamento social e, sobretudo, da prática das aglomerações que ele incentiva. Uma manifestação como essa, ela sempre leva à aglomeração, apesar de muitas pessoas estarem de máscara dupla ou mesmo de máscara comum, mas sempre estão se aproximando de forma a acelerar o contágio. Mas vamos levar em conta o que disse o Dr. Kfouri no Neumann Entrevista, e com a autoridade que o Dr. Kfouri tem, a clareza de raciocínio, tudo que ele demonstrou nessa entrevista. Em relação ao Bolsonaro, ele comemorou hoje cedo o fato dessas manifestações terem sido não terem tido sucesso, segundo ele, pela falta que está fazendo a maconha, né, que está sendo reprimida pela Polícia Federal e pela Polícia Rodoviária Federal. Não tenho nenhuma autoridade para saber se diminuiu, não diminuiu ou aumentou o consumo de maconha. Agora, encontro muita gente fumando maconha na rua em São Paulo, viu? Então, não sei. Aí ele diz também que faltou dinheiro. Não faltou dinheiro, sobrou promessa no caso dos motoqueiros dele lá no Rio, por exemplo. De qualquer maneira, ele está ruim de matemática, porque a Avenida Paulista, ocupando 7 quarteirões, olha, ele não ocupou nem 2, viu? Os favoráveis a ele. Tá? Então ele tá completamente por fora e mentindo como de hábito, né? O Bolsonaro continua fazendo a sua campanha sórdida contra o isolamento e tentando desmoralizar a vacina. Para isso usa lugares tenentes, como um membro do gabinete do ódio, o Tércio Arthur Tomás, que fez uma brincadeira completamente imbecil, imbecil é pouco, nojenta, a respeito da morte de Fábio Campana. Eu não tive assim uma grande amizade pelo Fábio Campana, meu colega jornalista lá do Paraná, fui assessor de imprensa há muitos anos do Roberto Requião e outros governadores do estado, é um comunicador bastante respeitado no estado e
cuja morte eu lamento, e o membro lá do Gabinete do Ódio festejou o fato de que ele foi vacinado com 2 doses, com Coronavac, e ainda assim morreu de Covid. Isso está no nível lá de eficácia, em relação à eficácia da Coronavac, nós vamos nos referir daqui a pouco a respeito da experiência que foi feita em Serrana, no interior de São Paulo, foi muito, 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 muito bem sucedida. O certo é que essas manifestações, elas, de fato, deram, digamos, uma arrefecida na argumentação muito forte a respeito das aglomerações do Bolsonaro que provocam um contágio maior. Quem faz a manifestação contra o Bolsonaro, no fim, fica um pouco desautorizado. Mas, além da tese lá do doutor Renato, eu chamo a atenção para o fato de que o povo foi à rua e mostrou, o povão foi à rua e mostrou ao Bolsonaro que ele não é o dono da rua, nem ele, nem os seus asseclas, que ficam mugindo lá na porta do Palácio da Alvorada, onde ele fez essa declaração nesta segunda-feira, 31 de maio de 2021, de manhã, a respeito da questão da maconha, que é completamente fora de qualquer esquadro. Mas tem uma coisa muito grave que essas manifestações revelaram, que é a confirmação de que as polícias militares, apesar de serem comandadas e chefiadas pelos governadores, elas são milícias fardadas do Bolsonaro, como ele declarou naquela reunião do Conselho de Governo, em 22 de abril de 2020. Nós tomamos conhecimento por causa do Celso de Mello, o decano lá do Supremo, que permitiu que todos os brasileiros que quisessem veriam a gravação horrenda daquela reunião, né? Pois as polícias militares nem sempre estão sob comando de governadores bolsonaristas, como a Polícia Militar do Rio, por exemplo. A de São Paulo não está comandada pelo João Dória, que é o principal inimigo do Bolsonaro, que ele considera seu adversário número 1 a abater na eleição de 22, né? Mas, em Pernambuco, temos um governador socialista, pois foi justamente em Pernambuco, no governo Paulo Câmara, considerado um banana, e demonstrou isso, que a polícia militar agiu de forma mais truculenta ao jogar spray de pimenta no rosto da vereadora petista do Recife, Liana Cirne, que reclamou muito e que ganhou grande notoriedade por causa disso, né? Agora, eu acho que o caso assim, mais lamentável dessa truculência da polícia é que as tropas atiraram bala de borracha e cegaram um olho de Daniel Campelo da Silva, de 51 anos, que não estava na manifestação, estava trabalhando. E também feriram um olho do Jonas Correia de França, de 29, e aí o Paulo Câmara apareceu para dizer que eles serão recompensados financeiramente. É mania de político. Todo político adora dinheiro, só quer saber de dinheiro, mas nem todo mundo é assim. Não vale, não há dinheiro que se pague por um olho. Tá certo, seu Paulo Câmara? Mas o Paulo Câmara é tão covarde que ele fugiu da raia. E como o secretário, que é o chefe da polícia civil e da polícia militar, que é o secretário de Defesa Social, né, está com Covid, né, ele, que é o Cavalcante, o Antônio de Pada Cavalcante, ele desviou o assunto para o faz-tudo dele, aquele que dá sempre justificativas do tipo, olha, não é problema as pessoas frequentarem o transporte público porque as viagens são curtas. Não acredito que as viagens no Recife sejam tão curtas como ele está dizendo. De qualquer maneira, o tal secretário de Justiça e Desenvolvimento, que é um nome completamente infeliz, que mistura alhos com bugalhos, né? Ele apareceu hoje dando grandes explicações, né, a respeito do assunto e dizendo que o comandante da polícia
e os policiais que agrediram, né, que foram truculentos, foram afastados e responderão ao inquérito. É o Pedro Eurico. Pedro Eurico é um membro antigo da Comissão de Justiça e Paz, na época de Dom Helder Câmara, e desonra a memória de Dom Helder Câmara com seu comportamento vassalo, de um governador covarde. Eu escrevi, inclusive, um artigo sobre isso, sobre as manifestações em geral e o caso de Pernambuco em particular, no meu blog, no blog do Neumann, hoje. O artigo já está editado, você pode achar. O artigo é PM bolsonarista agride e esquerdista não pune. É o caso de Recife, é o caso de Pernambuco, que esses pseudo-socialistas agem de forma burocrática e insensível, assim como os PMs bolsonaristas. Neste fim de semana também aconteceu uma coisa incrível. O meu amigo o Roberto Godoy, desculpe, Marcelo Godoy, Roberto é outro, especialista em Polícia Federal e militares, conta uma história do tenente-coronel Eduardo Pazuello, que quando comandava o quartel do Exército, lá no Depósito Geral do Exército, no estado do Rio, a 70 quilômetros do Rio de Janeiro, né, ele cometeu um ato que foi considerado pela vítima como um ato racista. Ele forçou um soldado negro, Carlos Vitor de Souza Chagas, de 19 anos e evangélico, que estava em companhia de outro soldado, o Celso Thiago da Silva Gonçalves, levando material lá do depósito numa carroça puxada por um burro. Ele achou que eles estavam sendo muito agressivos com o burro, querendo muita velocidade que o burro não quis dar, e aí mandou o negro substituir o burro na carroça. O rapaz disse que estava com problema no ombro, mas não adiantou. O quartel inteiro, às gargalhadas, saudou a grande atitude do hoje general de divisão, que não chegará a general de exército porque não passou da intendência, né? Eu quero também registrar aqui para vocês que todas as críticas que têm sido feitas à Coronavac estão sendo rebatidas por um estudo que a USP fez na cidade de Serrana, no interior de São Paulo, mostrando uma eficácia altíssima, de 95%, de imunização, quando a Coronavac foi aplicada em 75% da população, o que é sinal que quando chegar aos 75% da nossa população geral, também chegaremos a essa eficácia da Coronavac no Brasil. Agora, passando para o dia de hoje, eu quero lamentar de forma bastante veemente a decisão da Conmebol em cumplicidade com a CBF e com o Bolsonaro, de tirar a Copa América, que ia ser feita primeiro na Colômbia e depois na Argentina, para o Brasil. O pretexto é que está havendo uma onda de Covid nesses países. E no Brasil, por acaso, não está? Quer dizer, eles transferiram o problema, né? Eu quero lamentar isso de forma bastante forte e comemorar o fato de que o Estadão fez um editorial hoje a respeito da atuação deplorável do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, a respeito de tudo que diga respeito ao governo Bolsonaro. Mas aí o meu tempo já passou de estourado, eu vou ficando por aqui, direto ao assunto, em té, e só a verdade salvará as nossas vidas.